Bom, esse talvez seja o vídeo mais importante que você vai ver aqui no canal, né? Eu vou fazer um tutorial completo sobre o que é copy, vou falar sobre os fundamentos básicos, vou falar sobre grande ideia, vou falar sobre PUV, vou falar sobre promessa, vou falar sobre tudo, entendeu? Vou falar sobre como é que é construído o copy, vou falar sobre os fundamentos básicos. Então, tudo isso você vai ver nesse vídeo. Então, se você ainda não sabe o que é copy, se você ainda não sabe como que se constrói uma copy, se você ainda não sabe quais são esses elementos básicos, fica até o final desse vídeo que eu também tenho um grande presente para você. Então é isso aí, vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, a gente tem que começar pelo básico, né? O que é copy, ou melhor, o que não é copy. Muitas pessoas que estão começando no marketing, que estão começando a trabalhar como copywriter, que estão começando a sua jornada de copywriter, elas caem na ideia de que gatilho mental e copywriting são a mesma coisa. Isso é um problema? É. Por quê? Porque copy vai além de gatilhos mentais. Copy ele vai além de você jogar frases prontas no seu texto. Copy ele vai além disso. Então, primeiro de tudo que você precisa saber é: copywriting e gatilho mental não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não são sinônimos, eles não são iguais, eles são estratégias distintas. É claro que quando você usa esses gatilhos, quando você usa essas heurísticas, quando você usa esses vieses de maneira inteligente, é claro que isso tende a funcionar muito bem no copy. Mas qual o grande problema nisso? O problema é que às vezes isso é vendido, gatilho mental às vezes é vendido como se fosse copy. E não é, entendeu? Tem muita coisa diferente um para o outro. A começar pelo nome. Gatilho mental nem é mesmo o nome correto dessas nossas inclinações de pensamento. O termo correto é heurística ou vieses cognitivos. Então já começa por aí. Se você conhecer um guru que vende isso como se fosse sinônimos, que vende gatilho mental como se fosse copywriting, corre. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Copywriting é uma coisa, gatilho mental é outra coisa. Eles podem ser usados em conjunto? Pode, com certeza. Porém, o grande problema é que eles estão sendo vendidos como sinônimos e isso aí é errado. Gatilho mental é uma estratégia, copywriting é uma estratégia muito antiga, mais antiga mesmo do que o gatilho mental. Gatilho mental, os estudos dos gatilhos mentais, eles começaram a ser estudados nos anos 60. Eles começaram com os estudos do Daniel Kahneman, né? E perdurou aí pelos anos, também foram estudados pelo grande Robert Cialdini, foram utilizados aí em pesquisa, né? O grande Robert Cialdini, ele se disfarçou, né? O pessoal fala que ele se disfarçou por 3 anos para estudar sobre esses gatilhos, estudar sobre essas inclinações de pensamento, e a partir daí, a partir desses estudos, ele escreveu o livro Armas da Persuasão, que aqui no Brasil é muito conhecido como o maior livro de gatilho mental já escrito. Porém, o próprio Robert Cialdini não chama esses termos de gatilhos mentais, ele chama de shortcuts, que em português significam atalhos. Então, pessoal, resumindo, gatilho mental é uma coisa, copywriting é outra. E qual é a história do copy? O que realmente é copy? Copy é uma estratégia de escrita com o intuito de fazer a pessoa que está lendo tomar uma ação imediata. Essa ação não precisa ser de venda. Essa ação pode ser um pedido para você se inscrever nesse canal, que é exatamente o que eu vou pedir para você fazer agora. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ou pode ser pedido de doação, pode ser um pedido para se inscrever numa newsletter. Então varia muito. O que você tem que entender é o seguinte, o que você tem que levar consigo é o seguinte: copy é uma estratégia de escrita que tem como intuito fazer a pessoa tomar uma ação imediata. É uma arte porque envolve escrita e é uma ciência porque envolve vários estudos psicológicos, envolve vários estudos da neurociência, envolve vários estudos da neuroeconomia. Então, a verdadeira definição de copywriting é essa, mas a minha verdade não é absoluta. Você pode encontrar outros vídeos com pessoas dando outras definições de copy, mas tudo leva ao mesmo fundamento. Copy é o intuito de fazer uma pessoa tomar uma ação que pode ser de venda, que todos nós queremos, ou não. Pode ser uma inscrição no canal, pode ser uma inscrição numa newsletter, pode ser uma doação, entre outros. E o termo copy, pessoal, ele não é um termo novo.
entendeu? Ele não é um termo que foi definido hoje, entendeu? O termo copy, ele foi definido, ele foi utilizado pela primeira vez pelo lexicógrafo americano Noah Webster, lá no ano de 1828. Ele foi usado, esse termo ele foi criado, né, primeiramente para ser usado na literatura, mas ele acabou caindo em desuso. O Noah Webster, que foi aí um lexicógrafo famoso, ele foi responsável pelo dicionário americano An American Dictionary of English Language, que hoje virou Merriam-Webster, né? É um dicionário aí de língua inglesa muito famoso lá fora, entendeu? O próprio Noah Webster deixou de utilizar esse termo caiu em desuso e só foi voltar a ser utilizado lá no ano de 1870 pelos publicitários da época, agora com o intuito de definir um texto que tem como intuito fazer a pessoa tomar uma ação. E é esse termo que é utilizado até hoje, e quem escreve esses textos, o profissional que escreve esses textos é chamado de copywriter. Entendeu? Então, pessoal, um copy, ele é isso. Ele é uma estratégia de escrita que tem como intuito fazer a pessoa tomar uma ação imediata. E quais são os fundamentos básicos de um bom copy? Eu gosto de dizer que todo bom copy ele começa pela pesquisa. Como assim, pessoal? É uma pesquisa que você vai conhecer qual é o maior problema que o seu público tem, quais são os desejos, quais são as frustrações que aflige, o que deixa eles acordados à noite. Então, tudo isso você vai conseguir coletar na pesquisa. Então, a pesquisa ela é um passo fundamental para você conhecer melhor o seu público-alvo. Então, pessoal, pesquise, faça uma pesquisa de público-alvo. Eu sei que é algo que demora, é algo que vai demorar realmente. Uma pesquisa de público-alvo, ela demanda bastante tempo, mas quando você faz isso de forma consciente, entendeu? Quando você não negligencia isso, o seu copy tende a funcionar muito bem. Está tudo ali. É ali que você vai conseguir as informações preciosas que o seu copy vai conter. Entendeu? Porém, quando você negligencia isso, quando você fica dependente, quando você fica refém de modelos prontos, quando você passa a ficar usando os modelos prontos, seu copy tende a fracassar. Por quê? Porque você não sabe se aquilo ali foi validado, você não sabe se aquilo dali foi testado, você não sabe se teve uma pesquisa por detrás desse modelo pronto, você não sabe nem ao menos se esse modelo pronto é para o nicho de atuação que você está trabalhando. Então, quando você fica dependente de modelo pronto, a tendência é que o seu copy fracasse. Então, nunca negligencie uma pesquisa, sempre faça, porque é ela que vai determinar o sucesso ou o fracasso do seu copy. E é ela também, pessoal, que vai ajudar você a determinar a sua persona. É ela que vai fazer, né, com que você consiga criar a sua persona. O que é? Né? O que é uma persona? O que é a persona, pessoal? Persona é a definição ideal do seu potencial cliente. Ele vai emular o seu potencial cliente ali. É ela, entendeu, que vai ajudar você a criar uma comunicação mais segmentada. É a persona que vai ajudar você a criar uma comunicação mais certeira, entendeu? Persona também pode ser chamada de buyer persona, pode ser chamada de customer persona, entendeu? E o ideal é que você crie de 1 a 3 personas. Você não vai sair igual um maluco criando 300, 900 personas. Você não vai criar um exército de persona, entendeu? Você só vai criar o suficiente para a sua estratégia, que é de 1 a 3 personas, entendeu? A persona, pessoal, ela vai conter tudo o que o seu potencial cliente tem. Ela vai ter um nome, ela vai ter uma profissão, ela vai ter um problema, que é o que mais importa, ela vai estar em determinado nível de consciência. Então tudo isso você vai definir conforme você fazer a sua pesquisa. Você vai pegar os dados coletados da sua pesquisa. É claro que você também não vai trabalhar como espião, você vai pegar os dados coletados e aquilo dali você vai usar para conseguir construir a sua persona. Beleza, pessoal? Muitas pessoas utilizam o mapa de empatia. O mapa de empatia é um mapa que você consegue preencher alguns blocos ali. Também é de bastante ajuda, entendeu?
mas é algo que eu particularmente não uso, mas eu não julgo quem usa. É algo que funciona muito bem para quem está determinado a utilizar. E aí, pessoal, o que vocês precisam entender também é que um copy ele precisa despertar uma emoção. Somente uma emoção é necessária para ser despertada no copy. Normalmente, as emoções mais conhecidas é fear and greed, que significa medo e ganância. Normalmente essas duas emoções são as que são mais usadas. Por quê? Todo mundo tem medo de algo. Todo mundo tem medo de perder alguma coisa. Todo mundo tem medo de ficar de fora de alguma coisa. E todo mundo é ganancioso. Eu quero ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro. Por isso que você está aí em casa assistindo esse vídeo. Então, todos nós temos um pingo de ganância. Todos nós queremos se aproximar do prazer. Todos nós queremos nos aproximar do prazer. Então é por isso que o pessoal fala que a emoção do medo e a ganância são as emoções mais fortes que existem. Porém, existem outras, entendeu? Existem outras, por quê? Porque você pode despertar alegria, você pode despertar nostalgia, você pode despertar frustração. Tudo isso você pode despertar no seu copy. Porém, o que precisa ficar claro é somente uma emoção é necessária para ser despertada no seu potencial cliente. Pessoal, esse conceito de emoção única, ela se deve muito a um outro tópico que eu vou falar mais para frente, que é o conceito de Big Idea, é o conceito de ideia única, é o conceito de grande ideia. Então, por conta disso também, é que é necessário você despertar uma emoção. Um copy, pessoal, ele se diferencia por ter essa linguagem one-on-one, por ter essa linguagem de conversa. Então, a partir do momento que você consegue despertar uma emoção no seu prospect, a partir do momento que você consegue despertar um sentimento nele, a tendência é que ele se conecte com você com mais facilidade. Por quê? Porque a primeira parte do copy, depois que você consegue tomar a ação do seu potencial cliente, é você se conectar com ele. Então, aquela primeira parte do copy, eu vou falar já sobre isso, aquela primeira parte do copy é a parte fundamental, é a parte crítica. Se você não conseguir se conectar com o seu potencial cliente ali, já era, irmão. Esquece. O seu copy tende a dar errado. Então, um dos objetivos de um copy é despertar uma emoção nesse cliente, se conectar com a dor dele. Você tem que fazer com que ele se sinta conversando com você. E a partir do despertar de uma emoção é que você consegue fazer isso. Beleza, pessoal? Então, uma coisa que vocês precisam entender também é que a sua linguagem, entendeu? Ela não tem que ser igual para todos. Por quê? Porque existe uma teoria que no marketing é muito conhecida, que é a teoria do cérebro trino. E que teoria é essa? Que teoria é essa? Essa teoria defende, entendeu, que o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. Que partes são essas? A primeira parte, pessoal, é conhecida como cérebro basal, entendeu? Ou cérebro reptiliano, cérebro dos répteis, entendeu? Então, é essa parte que está as nossas ações mais primitivas, entendeu? É a partir do cérebro reptiliano, é a partir dessa parte do cérebro que sentimos fome, que sentimos medo, que sentimos dor, que sentimos vontade de correr, vontade de comer, vontade de fazer alguma coisa. É essa parte do cérebro que determina as nossas emoções mais primitivas. Mas qual é o problema do cérebro reptiliano? O grande problema dele é que tudo que é desconhecido, tudo que ele desconhece, tudo que ele vê como desconhecido ou perigoso, ele está condicionado a tomar somente 3 ações. Quais são elas? Correr, atacar ou fazer nada, tomar ação nenhuma, ficar ali parado. Então, a maioria das estratégias mal-sucedidas deriva do cérebro reptiliano. Você chega, compra o meu produto, o cliente chega e fala, não quero. Eu não quero. Entendeu? Então, tudo isso se dá por conta do cérebro reptiliano. Tudo que é desconhecido para ele, tudo que ele não conhece, ele vai estar limitado somente a essas 3 ações. Correr, fazer nada ou atacar. E como é que você consegue driblá-lo? Como é que você consegue passar por ele?
Gente, a primeira coisa que vocês precisam fazer é contar uma história convincente. Por que eu estou falando de história? Por que eu falo de história? Porque, pessoal, a aplicação do storytelling é o jeito mais eficiente de você conseguir tomar a ação, entendeu? E fazer com que os seus potenciais clientes confiem mais em você. Por quê? Porque ele vai direto na segunda parte do cérebro, que é o cérebro límbico. O cérebro límbico, pessoal, ele é responsável por 85 a 95% das nossas ações. A gente age na emoção, a gente compra na emoção, a gente faz algo na emoção. Então, quando você entende isso, quando você entende esse conceito de cérebro emocional, de cérebro límbico, de cérebro reptiliano, quando você entende isso, você consegue criar um copy que se conecte fácil. E qual é o melhor momento, qual é a melhor maneira de se conectar com alguém? Contando uma história. Por quê? Pessoas se conectam com outras pessoas através das histórias. Por que a gente gosta de filme? Por que a gente gosta de série? Por que a gente se apega a personagens? Porque tem uma história por trás. Entendeu? Então, a partir do momento que você entende isso, a partir do momento que você entende o que é uma história, a partir do momento que você entende como contar uma história, como começar o seu copy contando uma história, não falando de produto logo de cara, até porque isso é um erro, entendeu? Você consegue se conectar de forma mais fácil com o seu potencial cliente. Porém, nem tudo são flores, nem tudo é maravilhoso. Por quê? Porque existe a terceira parte do cérebro, que é o neocórtex. É ali que mora as objeções. É essa parte do cérebro que vai conversar com o cérebro emocional. Essa parte do cérebro que vai falar: ô irmão, calma aí, tem certeza que você vai comprar isso? Não quer esperar um pouquinho? Tem certeza? Tem certeza que não vai dar ruim? Então, essa parte do cérebro é aquela parte que vai dar uma trava no cérebro emocional. É ali que mora as objeções. Porém, existe um jeito de você quebrar essas objeções com estratégias pré-definidas, estratégias simples, pessoal. Por quê? Porque quando você escreve um copy, já quebrando as objeções logo de cara, você consegue desconstruir um muro que essa parte do cérebro cria acerca de um produto, acerca de um serviço. Porém, eu vou falar nisso mais para frente, então fica tranquilo aí, segura aí a sua ansiedade. E aí, munido de todas essas informações, depois que você tem todas essas informações, depois que você entendeu o que é um cérebro reptiliano, depois que você entendeu o que é o neocórtex, depois que você entendeu o que é o cérebro límbico, depois que você entendeu que todo copy ele começa pela pesquisa, é hora de você entender o conceito de ideia, é hora de você entender o conceito de uma ideia central. Por quê? Porque é ela que vai nortear o seu copy, é a partir dessa ideia que você vai conseguir construir um copy que converta. Só que tudo vai começar pela sua promessa e tudo vai começar pela sua solução. A primeira coisa que você tem que entender é: todo copy precisa ser composto de uma grande promessa. O que é uma grande promessa? É a solução, entendeu? É a solução do seu produto. É ele que vai resolver o problema que o seu potencial cliente tem. É a partir dessa solução, é a partir dessa promessa de solução que você vai conseguir construir a sua comunicação. E é a partir dessa promessa, entendeu, que você vai se conectar com o seu potencial cliente. O que é uma promessa, pessoal? O que é uma promessa? Qual o conceito de promessa? Promessa é o objetivo que o seu produto tem para o seu potencial cliente. Por exemplo, pega aí um produto de fumo, um produto de combate ao tabagismo. Qual é a principal solução dele? Fazer com que o seu potencial cliente pare de fumar, entendeu? Então, é isso aí, entendeu? É isso aí que você tem que ter em mente. Todo copy ele precisa ter uma promessa de solução. Todo copy ele precisa ter uma solução. A partir do momento que você entende isso, você já abre portas para você criar a sua proposta única de vendas. O que é uma proposta única de vendas? A gente já está num mercado muito sofisticado. A gente já está num mercado muito sofisticado. A gente já está num mercado muito cheio de produtos, né? Alguns com a mesma promessa, outros com a mesma ideia. Então, quando você tem uma PUV bem definida, você já consegue sair à frente dos seus concorrentes. E o que é uma PUV, pessoal? PUV
é a abreviatura de proposta única de vendas. Alguns chamam de proposta única de valor, outros chamam de Unique Selling Proposition, que é o seu nome original, outros chamam de USP, entendeu? Não é universidade, entendeu? É USP mesmo, entendeu? Mas o que você tem que entender é o conceito por detrás de uma PUV. A PUV, pessoal, ela foi definida lá nos anos 40 pelo grande publicitário, pelo grande copywriter Russell Reeves, e o seu livro Reality and Advertising também tem esse conceito de PUV. A PUV, pessoal, é o que faz você se diferenciar dos outros. O Russell Reeves, ele dizia que todo anúncio ele tem que ter a sua proposta única de vendas. E ele também disse que a sua proposta ela deve se comprometer sempre com a verdade. O que isso quer dizer? Para começo de conversa, o Russell Reeves ele era filho de pastor. Então ele sempre levava esse contexto de um copyright verdadeiro, ele sempre levava essa coisa de publicidade realista, de publicidade verdadeira a sério. Então, para ele, todo copywriter tinha que se comprometer com a verdade. O seu copy não poderia prometer, o seu copy não podia prometer aquilo que o seu produto não pode realizar. Então já começa por aí. Porém, ele também definiu que todo anúncio tem que ter a sua proposta única. O que faz esse produto ser único? O que faz eu comprar de um concorrente, eu não comprar de um concorrente e comprar de você? O que faz o seu produto ser único? O que faz o seu produto ser diferente dos demais? Então, quando você define isso, quando você consegue definir a sua PUV, você consegue estar à frente de muitas pessoas. Porém, o que você tem que ter em mente também é que tudo isso deriva de uma boa pesquisa. Por que eu falei lá atrás que você tem que começar com a pesquisa? Porque você também vai pesquisar sobre os seus concorrentes. O que eles estão oferecendo e como que você pode oferecer isso de uma forma diferente, como que você pode oferecer isso de uma forma diferenciada, como que você pode oferecer de forma única. Então, tudo deriva da pesquisa. Qual mecanismo que você vai utilizar, o que você vai utilizar de diferente, o que você vai utilizar, o que você tem que os seus concorrentes não têm. Então, tudo isso você vai utilizar na hora de conseguir construir a sua PUV, a sua proposta única de venda, a sua proposta única de valor. Deu para entender, pessoal? Então, o que você precisa entender também? Que a Big Idea, ela é o ato máximo, entendeu? Depois que você conseguiu definir a sua promessa, depois que você conseguiu definir a sua solução, depois que você conseguiu definir a sua PUV, todos eles vão abrir portas para você definir a sua Big Idea, a sua grande ideia, a sua ideia central, o seu contexto principal, o seu carro-chefe, o seu principal contexto por trás do seu copy. Então, tudo isso que você definiu antes, você vai usar para definir a sua Big Idea. O que é uma Big Idea, pessoal? A Big Idea ela é o conceito central por trás do seu copy. É ela que vai determinar, é ela que vai guiar você desde a headline até o seu CTA, até o seu Call to Action. Então, toda a sua comunicação vai ser escrita em cima dessa grande ideia. E como que você constrói uma grande ideia? A sua ideia, pessoal, para começo de conversa, ela tem que ser única, senão você não tem uma grande ideia, você tem uma ideia. A sua ideia, ela tem que ser irresistível, entendeu? A sua grande ideia, ela deve ser tão simples a ponto de ser escrita em somente uma linha, entendeu? Eu não vou me aprofundar muito aqui em Big Idea, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Você pode clicar no card que vai ficar aqui, sei lá. É só você clicar no cardzinho que vai aparecer aqui, que você vai diretamente para o vídeo que eu falo sobre Big Idea de uma forma mais aprofundada. Mas, resumindo, a sua ideia, o contexto central do seu copy, ele está dentro da sua solução, e a partir da sua solução você vai conseguir construir a sua promessa. A partir da sua promessa você vai poder criar a sua PUV, e a partir da sua PUV você vai conseguir criar a sua Big Idea. Você tem que se diferenciar do mercado. Por quê? Porque senão você vai estar vendendo commodity, entendeu? Munido de tudo isso, com tudo isso em mãos, é hora de finalmente você construir o seu copy. Mas o que você tem que saber antes?
Que um copy ele não é escrito, um copy ele é montado. Você monta um copy, você monta a sua estrutura de copy, você monta toda a sua conversa. Um copy ele é montado em blocos estrategicamente pensados para que você consiga tomar a ação do seu potencial cliente no fim. Ele clique no botão de compra e compre o seu produto, se inscreva no seu canal, faça uma doação. Então é a partir de tudo isso que você vai conseguir construir, montar o seu copy. E como que você consegue inicialmente tomar a atenção do seu potencial cliente? Você consegue isso através do que chamamos de headline, títulos, os títulos, as manchetes, ou como alguns gostam de chamar, a partir desses pequenos textos em letras grandes que você vai conseguir tomar a atenção do seu potencial cliente. É a partir desses textos que você vai conseguir tomar a atenção do seu cliente para si. É a partir desses textos que você vai quebrar o padrão, porque é isso que você tem que fazer. Você não pode colocar títulos batidos, títulos que todo mundo já escreveu, a partir da ideia que você teve, a partir da pesquisa de público-alvo que você fez, que você vai conseguir determinar, que você vai conseguir definir um título que seja irresistível. Pessoal, uma coisa que vocês precisam entender aqui, um título ele precisa quebrar o padrão. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é pré-programado para descartar tudo aquilo que ele já viu. Tudo que ele já viu antes, tudo que ele já deu de cara, ele vai descartar. Então, se você for igual, se você pegar e usar só o Ctrl-C, Ctrl-V, pegar lá e só copiar e colar, vai dar ruim. Entendeu? Você não vai conseguir tomar a atenção de ninguém. Por quê? Porque o cérebro automaticamente ele vai descartar tudo aquilo que para ele é igual. Entendeu? Então, como que você quebra o padrão? Você consegue quebrar o padrão escrevendo títulos que apelem para a especificidade. Você precisa ser específico, você não pode ser generalista, você precisa usar números reais. Por exemplo, faça com 1.500 pessoas e entre agora para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Não, isso aí é genérico. O que você pode fazer? Faça como 637 pessoas e entre agora para o nosso grupo secreto. Tá vendo como é que eu estou sendo mais específico? Entendeu? Então, você tem que usar a especificidade. Uma outra coisa que você precisa também fazer é ser útil. Como que você é útil? Por exemplo, comece hoje a usar o nosso método XYZ e comece a ter os seus primeiros resultados com funil de venda. Você está sendo útil. Você tem que ser único, pessoal. Você tem que ser ultra específico, entendeu? Como eu acabei de falar. E você também tem que apelar para a urgência. Porém, uma coisa que eu preciso falar sobre a urgência é que se você usar a urgência de uma forma muito desenfreada, vai parecer que você está sendo desesperado. Isso não é legal, entendeu? Só use a urgência em último caso. A urgência ela é poderosa? É muita coisa. Mas se você não saber utilizá-la da maneira correta, você vai parecer estar sendo desesperado para o seu potencial cliente. Então tome muito cuidado quando for usar a urgência. Você precisa apelar para a curiosidade. Tem aquele famoso anúncio, eles riram de mim quando eu me sentei ao piano, mas quando eu comecei a tocar, tem aqueles 3 pontinhos. Isso apela para a curiosidade. Então, o seu título ele tem que quebrar o padrão a partir dessas coisas. Você pode usar uma notícia, você pode usar um benefício logo na sua headline, entendeu? Você pode usar o FOMO, o Fear of Miss Out. Por quê? Porque todos nós detestamos ficar de fora de algo, entendeu? Todos nós queremos participar de tribos, como o Seth Godin fala. Todos nós queremos fazer parte de alguma tribo. Então, quando você escreve na sua headline coisas do tipo, faça como 35 mil pessoas e participe agora do nosso grupo, você está aplicando o Fear of Miss Out, entendeu? Uma coisa que vocês precisam entender, pessoal, é que no copywriting temos de 3 a 8 segundos para tomar a atenção do nosso potencial cliente para nós. Se a gente não consegue isso através da headline, a gente falha, porque a gente só consegue isso uma única vez através do nosso título. Então, o nosso título, pessoal, ele é a parte mais importante, entendeu? Junto de um outro elemento que eu vou falar daqui a pouco, ele é a parte mais importante porque é através dele
que o seu potencial cliente ele vai passar para a segunda linha. É a partir dessa headline, a partir desse título, que ele vai ler todo o resto do seu copy, entendeu? E depois que você conseguiu tomar a ação dele, é hora de se conectar com ele emocionalmente através do lead. O que é o lead, pessoal? O lead, ele é aquelas primeiras partes do seu copy, e aquilo dali, pessoal, aquela parte ali, ela é uma parte de suma importância, ela é uma parte fundamental, porque é ali que você vai se conectar com o seu potencial cliente de forma emocional, é ali que você vai se conectar com ele, é nessa parte que você vai tocar na dor, é nessa parte que você vai tocar no maior problema que ele tem. E se ele se conectar ali, você só tem que continuar essa conexão. Você não precisa, entendeu, usar frases prontas, usar frases que já estão batidas. Tudo que você precisa fazer é um apelo emocional logo no começo do seu copy. Porém, o que você precisa entender é o seguinte: o seu copy ele vai ser escrito de diferentes formas no começo dele. Por quê? Porque nem todos os seus potenciais clientes eles estão, entendeu, em determinados níveis de consciência. Eles não estão em determinadas fases de consciência. Por isso que existem 6 tipos de leads, são divididos em 2 categorias, que são os leads diretos, na qual temos o lead de oferta, temos o lead de promessa e temos o lead de solução de problema. Qual a diferença de um para o outro? O lead de oferta ele é o lead mais direto de todos. Ele é o lead que você já pode falar de produto, claro que de uma forma emocional. Você vai falar de uma forma emocional, você vai fazer uma oferta, mas você vai se conectar de forma emocional primeiramente, entendeu? O lead de promessa, o próprio nome já diz, você vai fazer uma promessa para o seu potencial cliente. E o lead de solução de problemas, o próprio nome já diz também. Você vai solucionar algum problema, você vai falar do problema, mas você também vai dar a solução para ele. Então esses são os 3 leads diretos. E também existem os 3 leads indiretos, que são o lead de segredo, o lead de proclamação e o lead de história. Esses leads, pessoal, eles são mais indiretos. Por quê? Porque cada um deles vai educar o seu potencial cliente de alguma forma, entendeu? Cada um deles vai educar o seu potencial cliente em determinada fase de consciência, entendeu? Qual é o lead de segredo? O que é o lead de segredo? O lead de segredo, pessoal, o próprio nome já explica. Ele é um lead que você vai começar colocando um segredo na mesa, um grande segredo na mesa, e somente no corpo do copy é que você vai falar sobre o que é esse segredo, do que se trata esse segredo, entendeu? Que pode ser o seu produto ou pode ser o seu serviço. O lead de proclamação, o que o lead de proclamação faz? O lead de proclamação, ele vai falar algo, você vai colocar algo que seja disruptivo, algo que seja impactante no começo do seu copy. Por exemplo, tem esse daqui, ó, do Jim Hutz, que é o Leia Isso ou Morra, entendeu? Isso aqui ficou muito famoso e é um grande exemplo de um lead de proclamação, entendeu, pessoal? E o lead de história, que particularmente é o lead que mais funciona, entendeu? É o lead que mais consegue reter o cliente. Por quê? Porque ele é um lead que começa com uma história. Por exemplo, a história dos 2 rapazes, que foi um copy que vendeu milhões de dólares, que ficou em circulação por muitos anos, ficou em circulação por mais de 30 anos. Foi um copy aí que até hoje é usado como um objeto de estudo. Ele começa com uma história. Aquele famoso copy do piano, escrito pelo John Caples, entendeu? O que se trata aquele copy? Ele começa com uma história, entendeu? Só depois ele fala de um produto. O livro do Dale Carnegie, o seu anúncio, ele começa com uma história. Então todos esses grandes copies, eles têm uma história por trás, entendeu? Então é por isso que o lead de história, ele é um lead poderosíssimo, apesar dele ser o mais indireto de todos. Ele é muito poderoso quando você consegue utilizá-lo da maneira correta. Pois bem, pessoal, eu falei sobre os leads e falei sobre os níveis de consciência. Mas quais são esses níveis de consciência? Do que se trata esses níveis de consciência? Os níveis de consciência, pessoal, eles foram propostos pelo
outro lendário pelo o outro grande copywriter, o Eugene Schwartz, e ele determinou que existem 5 níveis de consciência. É o nível totalmente inconsciente, é o nível mais gelado de todos, é o nível mais longe de uma oferta, entendeu? É o nível que está mais longe da apresentação de uma oferta, entendeu? Nesse nível, seu potencial cliente não sabe absolutamente nada sobre o problema, ele só sabe o nome dele, ele só sabe a identidade dele, ele só sabe isso. Ele não sabe absolutamente nada. O nível consciente do problema também é um nível frio, mas é um nível que o potencial cliente já sabe que ele tem um problema, e o que você tem que fazer ali é educá-lo sobre o problema. É falar sobre o problema. O foco aqui é falar sobre o problema. Entendeu? O nível consciente da solução, que já é o nível que já sai do frio para o morno, ali o seu potencial cliente ele já sabe que existe uma solução, mas ele ainda não sabe que existe um produto, ele ainda não sabe da existência do seu produto, ele não sabe que o seu produto é o ideal para ele. E o nível consciente do produto. O nível consciente do produto, seu cliente já sabe que existe um produto, ele já está saindo do morno para o quente, ele já conhece o seu produto, ele já conhece algumas soluções, e aqui você já pode falar, porque você já pode entrar com o seu produto mais cedo, aqui você já pode falar do seu produto mais cedo, que você não precisa educá-lo sobre o problema e sobre a solução, porque ele já conhece a solução e ele já conhece o problema. E o nível totalmente consciente, o nível mais consciente de todos. Aqui ele só está aguardando uma oferta que seja boa para ele. Por quê, pessoal? Por que eu falo para eles? Porque é tudo sobre eles, não é nada sobre nós. Cooperem é sobre eles, não é sobre você. E aí, pessoal, depois de você ter conseguido fazer uma conexão bem sucedida com o seu potencial cliente, depois de você ter conseguido tomar a atenção dele, depois que você conseguiu fazer uma conexão bem sucedida com ele, é hora de você justificar isso, entendeu? E é onde que a gente faz a justificação, aonde a gente fala de maneira mais lógica, aonde a gente fala de uma maneira mais racional, no corpo do copy, entendeu? A gente fala de uma forma mais racional no corpo do copy, é ali que a gente vai falar do nosso produto, entendeu? É somente ali que a gente vai falar do nosso produto. É claro que se você for fazer um lead de oferta, você pode abordar o seu produto de forma esporádica no lead, mas no corpo do copy é onde você vai falar dele de uma forma um pouco mais profunda. É onde você vai entregar a sua solução, entendeu? Então é no corpo do copy que você vai falar de produto, é no corpo do copy que você vai falar de uma maneira um pouco mais racional, entendeu? E é no corpo do copy que você também vai quebrar as objeções. E quais que são as objeções? Quais são as objeções mais conhecidas? Bom, as objeções mais conhecidas, as objeções que são consideradas as objeções universais, está relacionada a tempo, entendeu? É aquela objeção clássica que o seu potencial cliente vira para você e fala: eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho tempo, que blá 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 blá, entendeu? Objeção relacionada à funcionalidade do produto, entendeu? Aqui, pessoal, está mais relacionado às experiências anteriores que o seu potencial cliente teve. Se ele teve uma experiência frustrada, se ele teve uma experiência não muito legal anterior à sua, ele vai chegar com o pé atrás. Essa objeção vai reinar, entendeu? Então, essa objeção ela é muito perigosa, ela acontece em todas as estratégias, entendeu? E é considerada uma objeção universal por conta disso. Entendeu? Independente do nível de consciência que o seu potencial cliente tiver, se ele tiver tido uma experiência ruim anterior à sua, ele vai vir com tudo com essa objeção, entendeu? Objeção relacionada a você mesmo. Se você não tem muita autoridade, se você tem pouca autoridade, se você não é conhecido no mercado, essa objeção vai vir com tudo nos seus peitos, cara. Então, tenha muito em mente isso.
Aqui o ideal é você utilizar prova social. Eu também não vou me aprofundar sobre prova social. Eu tenho um vídeo falando sobre como utilizar a prova social da maneira correta. Você pode clicar no card aqui. Eu não sei, eu sempre aponto meu dedo para o lado errado. O card fica aqui, eu coloco para cá, eu não sei o que acontece. Entendeu? Mas assim, a prova social, ela é uma forma muito forte, é uma forma muito eficiente de você conseguir quebrar essa objeção relacionada a você mesmo, entendeu? A sua expertise como profissional. E a objeção relacionada a preço, cara, entendeu? Você nem chegou de falar de valor, mas essa objeção ela vai aparecer. É claro que ela aparece com muita frequência no fechamento, mas ela vai aparecer aqui também. Porque quando você entrar na parte racional, o cérebro do seu potencial cliente ele já vai falar, pô, quanto é que custa isso? O que eu vou ter que investir para isso? Então essa é uma objeção muito conhecida, também uma objeção muito forte, uma objeção muito chata de ser quebrada às vezes. Entendeu? O que você tem que entender, pessoal, também, é que o seu copy, ele não pode ser escrito com parágrafos gigantes, aqueles parágrafos de 300, 400 linhas, entendeu? Você não pode fazer isso. Por quê? Porque a partir do momento que o seu potencial cliente entra na sua página de vendas e vê aquele mar de palavras com parágrafo gigantesco, ele vai pular fora, cara, ele não vai ler aquilo. Então o ideal para isso é você fazer, né, parágrafos pequenos, com 3 a 4 linhas, dividido por subtítulos. Você escreveu 2, 3 parágrafos, bota um subtítulo ali. Você escreveu mais 3 parágrafos, coloca um subtítulo ali. Então você utilizar os subtítulos em conjunto com parágrafos pequenos, tem muita chance do seu copy ficar mais fluido, do seu copy ficar visualmente mais clean, entendeu? E outra coisa, os subtítulos você não tem que usar eles de forma leviana, você tem que colocar algum benefício ali. É claro que vai ter o benefício principal, mas o seu produto provavelmente ele tem outros benefícios que chamam de benefícios secundários. Você tendo esses benefícios secundários, você pode colocá-los nos seus subtítulos. Então, coloque os seus benefícios nos seus subtítulos e faça parágrafos pequenos de 3 a 4 linhas, entendeu? Outra coisa que você pode utilizar são os bullet points para deixar também o seu copy mais clean. Você pode colocar os dados do seu, você pode colocar alguma informação do seu produto ali, mas lembrando, característica é diferente de benefício. Você pode utilizar as características do seu produto no copy? Pode, mas você utilize as características do seu produto para justificar algum benefício, atrele ele a algum benefício, e você pode utilizá-lo nos bullet points. Os bullet points são aquelas bolinhas que você vê quando você lê alguma carta de vendas, quando você está numa página de vendas, você se depara com aquelas bolinhas seguido de alguma frase de uma linha só, entendeu? E é interessante você colocar tudo ali, porque o seu potencial cliente ele já vai bater o olho naquilo dali. Então quando você destaca esses benefícios com bullet points, quando você destaca as características do seu produto através dos bullet points atrelados a benefício, o seu copy tende a ser lido com mais facilidade. Então, pessoal, depois que você falou do seu produto, é hora de você fechar a venda. É hora de você vir com a sua oferta numa bandeja de prata. Então, como que você vai fazer isso? Você vai fazer a sua oferta, entendeu? Você vai usar a ancoragem. O que é a ancoragem? A ancoragem, pessoal, é você definir um preço âncora. Por exemplo, esse produto custa R$ 1.497, mas somente hoje você vai levar ele por 497. Você percebe, pessoal, que isso é muito poderoso? Porque se você falasse somente que o seu produto custa 497, aquilo dele não funcionaria bem. Mas quando você ancora um preço alto e depois você desce, o seu cliente vai estar vendo aquilo dele como vantagem. É claro que você também não pode abusar. Você não pode chegar, o produto custava 2.000, agora custa 37. Pelo amor de Deus, cara. Seus potenciais clientes não são burros, pelo amor de Deus. Entendeu? Não faça isso. O seu produto custa 997, dobre pelo menos. O
produto custava 1.997, mas somente hoje você vai levar por 997. Aí é uma oferta plausível. Agora, quando você pega, meu produto custa 2.997, mas hoje você vai levar por 97. Valeu, você é bonzinho demais para fazer isso. Lógico que não, pessoal, não faça isso. Entendeu? Não faça isso. O que você vai fazer aqui no fechamento também? Você vai oferecer uma garantia. Aqui, pessoal, você também tem que oferecer uma garantia. É você colocar o seu potencial cliente numa zona de conforto. Como assim? Poxa, cara, você tem 30 dias para testar o produto tal. Se você não gostar, você vai ter todo o seu investimento devolvido. Cara, percebe como isso é poderoso? O seu potencial cliente, ele vai estar na zona de conforto. Coloque-se num lugar de risco, entendeu? Avise, olha, o risco é meu, o risco não é seu. O meu produto funciona de tal forma, mas se ele não funcionar para você, se ele não for para você, você terá todo o seu investimento devolvido. De 7 dias, de 14 dias, de 30 dias, de 90 dias, lá na gringa eles fazem muito isso, eles dão 90 dias de garantia, 3 meses de garantia, tem produto na gringa que tem 6 meses de garantia. Então você percebe como que isso é poderoso, pessoal. Você percebe como que isso eleva o patamar do seu produto. Então não se esqueça de oferecer uma garantia. Entendeu? O que você pode utilizar também é o que chamamos de falso fechamento. É você fingir que vai fechar. Olha, você vai levar tudo isso por tal preço. Mas espere, ainda tem mais. Isso aí é muito utilizado em propagandas televisivas da Polishop, entendeu? Então, é você utilizar o falso fechamento. É você fingir que vai fechar, mas oferecer um outro benefício, oferecer um bônus, oferecer um brinde, oferecer mais um desconto. Tudo isso reforça a sua oferta. Entendeu, pessoal? Então, depois de você fazer a sua oferta, é hora de você criar o seu CTA. O que é o CTA, pessoal? O CTA é o seu Call to Action. Porém, você não deve criar o seu CTA de qualquer forma. Você não pode colocar um CTA lá e escrever clique aqui, somente clique aqui. Clicar onde? Você tem que dizer exatamente o que o seu potencial cliente tem que fazer. Olha, clique aqui e entre agora para o grupo tal. Clique aqui e garanta agora 30% de desconto. Clique aqui e livre-se hoje do vício do fumo. Clique aqui e comece hoje a faturar os seus primeiros reais. Clique aqui e comece hoje a se alimentar de forma saudável. Então você tem que colocar no seu CTA exatamente o que o seu potencial cliente vai fazer depois que ele clicar no botão. Clica aqui e comece hoje a escrever um copy que converte. Olha como é que isso é mais poderoso do que simplesmente um clique aqui. Deu para entender? Então, pessoal, tudo isso, todas essas informações, elas formam um copy bem sucedido. Eles formam um copy que converte. Porém, eu falei isso, pessoal, de forma esporádica. Se você quiser saber mais, eu tenho o meu curso, que eu vou deixar o link aqui embaixo, entendeu? Que você vai poder aprender isso de forma mais aprofundada. Também vou deixar os meus livros também, os meus livros sobre copywriting, e você vai aprender também como escrever um copy que converte. No mais, pessoal, eu agradeço por você ter ficado comigo durante todo esse tempo, durante essas quase 1 hora de vídeo. Eu acredito que tenha sido benéfico para você, e se foi, clique no botão de curtir, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, beleza? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até a próxima.